Meu nome é Larraiane, faço parte do Grupo 1 e nós apresentaremos o trabalho de Bioenergética e Metabolismo. Bioenergética é a parte da biologia que estuda as transformações e trocas de energia entre os seres vivos e o ambiente. Como a energia move a vida, a energia é necessária para os organismos vivos executarem diversas funções biológicas, entre elas o movimento, transporte ativo, síntese. E aí surgem algumas perguntas. Qual é a fonte de energia? Como obter energia? Como utilizar energia? E vemos aí nesta figura que os organismos podem ser classificados de acordo com a fonte de energia, luz solar ou compostos químicos oxidáveis e a fonte de carbono usadas para a síntese do material celular. Olá, meu nome é Ediana, sou do Polo Vila Velha, faço parte do Grupo 1 no trabalho de Bioquímica 2. Nosso tema é bioenergética e metabolismo. Os meus tópicos são fluxo de energia e também organismo. O fluxo de energia, ele pode ser composto nos ecossistemas e ocorre sempre de modo unidirecional, que se propaga ou se move na mesma direção. E ele é dividido em tróficos, que é a quantidade de alimento disponível em um ambiente e a relação dos seres vivos e seu meio. A energia necessária para os organismos vivos executarem funções básicas biológicas, como o movimento, o transporte ativo e a síntese, que é o processo que consiste em reunir elementos diferentes e fundi-los de um modo coerente. A maior fonte de energia e a mais importante para todos os organismos e seres vivos é a energia solar. Os organismos são classificados de acordo com a sua fonte de energia. Os quimiotróficos, que são os fototróficos, primeiro, exemplo, vegetais e plantas que obtêm a sua própria energia através da luz. Os quimiotróficos, que é a energia de combustíveis químicos, gás natural, o carvão. Os litotróficos, que é o combustível inorgânico formado por átomos e moléculas de elementos químicos diferentes, ácidos, bases, sais e óxidos, sendo o composto inorgânico de maior importância o H2O, a água. O cloreto de sódio, sal, que é um mineral de extrema importância para todos os seres vivos. Os organotróficos, que é a biomassa, toda a matéria orgânica de origem vegetal ou animal utilizado para produzir energia. O petróleo, gás natural. Os autotróficos, que são os organismos capazes de produzir sua própria energia, não sendo dependente dos anteriores. Tem como exemplo os vegetais, as algas e as bactérias. E também os heterotróficos, que são os que não são capazes de produzir sua energia. Eles podem ser representados através das bactérias púrpuras e bactérias verdes. Os organismos autotróficos dependem de compostos orgânicos para a produção de lipídios, carboidratos e proteínas. Você pode. Olá, eu sou Adriele Coelho, sou do curso de Ciências Biológicas da UFES, do Polo de Vila Velha, e hoje vamos falar sobre bioenergética e metabolismo. Termodinâmica é a ciência que estuda a energia e seus efeitos. Termodinâmica significa termo, calor, dinâmica, força do movimento, certo? Dentro da termodinâmica, nós temos duas leis. A primeira lei é a energia, ela tem que ser conservada, a energia é conservada, não pode ser criada e nem destruída. Ela é reaproveitada, transformada, reutilizada de alguma forma, certo? Aqui nesse slide, vou mostrar para vocês um pouco um exemplo. Aqui temos uma caldeira, certo? Com queima, a cadeira está com uma queima de carvão. Nisso, ela gera um calor e esse calor intenso vira água
em excitação dessa água, ela cria moléculas que vai virar vapor, certo? E ela vai se deslocando, formando uma pressão dentro deste cilindro, e essa pressão empurra este pistão, fazendo com que tenha um movimento, e daí vai promover uma energia, que aqui é uma eletricidade que vai girar, né? Girou uma eletricidade, fazendo com que tenha esse movimento. Esse movimento da energia, ela foi transformada, certo? De uma forma para outra. Ela já era uma energia conservada, que virou uma outra energia, porque, de acordo com a primeira lei da termodinâmica, ela não pode ser criada e nem destruída. Ela é reutilizada, transformada, reaproveitada, mas não pode ser criada e nem destruída, tá bom? A segunda lei da termodinâmica, ela é um processo que será espontâneo, sabe? Por exemplo, é o processo espontâneo, né? Se o caos do universo aumenta, aí ela tenta manter o equilíbrio dentro do sistema, que vai gerar um gasto maior de energia, certo? A intenção é a desorganização do sistema. Por exemplo, nesse slide a gente tem todo o sistema aqui organizado, certo? Já ao lado já é o sistema todo no caos, todo bagunçado. E a segunda lei da termodinâmica, a intenção é reorganizar, tá bom? É tentar manter o equilíbrio, tentar organizar. Para ter essa energia, a gente precisa produzir moléculas de glicose e de lipídios para formar moléculas de acetil-CoA, que é a molécula inicial para o ciclo de Krebs. Vocês lembram que lá no início eu falei de um sistema? Vou explicar para vocês agora o que seria esse sistema. Mas para ter o sistema eu preciso ter o universo. O universo, você pode imaginar aí, o universo é o quarto. Um quarto, e dentro desse quarto tem um guarda-roupa. E este guarda-roupa a gente vai se chamar de sistema, e tudo fora, e o resto a gente chama de universo. Por exemplo, como eu posso explicar um outro exemplo para vocês sobre sistema? Por exemplo, um copo d'água. Tenho ali um copo d'água, e dentro do copo d'água eu tenho um sistema. O líquido é o sistema. Fora do copo d'água é o universo. Olá, meu nome é Maria Margarete, eu sou do Polo de Vila Velha e vamos apresentar o nosso seminário de bioquímica com o tema Bioenergética e Metabolismo. Vias metabólicas. O que é uma via metabólica? É uma série de reações químicas onde uma reação fornece o substrato de reação seguinte, sendo a reação seguinte dependente da anterior. E em cada via deve haver, no mínimo, uma reação irreversível. Se não houver essa etapa irreversível, a via é considerada um ciclo fútil, onde só há dissipação de energia. Existem milhares de reações bioquímicas conhecidas que compõem uma enorme diversidade de vias metabólicas. Assim, as principais rotas do organismo são, no caso, a glicólise. A glicólise é a degradação anaeróbica da glicose com o intuito de gerar energia. Vias anfibólicas. Anfibolismo e metabolismo é o elo entre as vias catabólicas em catabolismo e anabólicas em anabolismo, onde se é promovida a quebra de moléculas para a liberação de energias no organismo e o consumo de tais energias na síntese de outras moléculas. Catabolismo. Via degradativa é a extração de energia, simplificação das moléculas a compostos comuns. Anabolismo é a via biosintética, a utilização de energia na forma de trabalho, a síntese das biomoléculas e multiplicação.
As vias metabólicas ocorrem em lugares específicos das células. Mitocôndria, o ciclo de ácido cítrico, fosforilação oxidativa, oxidação de ácidos graxos, degradação de aminoácidos. Citosol, glicólise, via das pentoses fosfato, biossíntese de ácidos graxos, gliconeogênese. Lissomo, digestão enzimática. Núcleo, replicação e transcrição de DNA, processamento do RNA. Aparelhos de Golgi, processamentos pós-traducional de proteínas de membranas e proteínas secretoras, formação da membrana plasmática e vesículas. RER, síntese de proteínas ligadas a membranas e proteínas secretoras. REL, biossíntese de lipídios de esteroides. Peroxomos, reações de oxidação catalisadas por aminoácidos, oxidases e catalase. Reação do ciclo do glioxilato nas plantas. Oi, meu nome é Gabriele. Eu vou falar sobre adenosina trifosfato, oxidação de compostos carbonados e potencial doador de fosforila. A adenosina trifosfato é a principal molécula transportadora de energia nos seres vivos. A maior parte da energia química que os organismos necessitam para realizar seu metabolismo é proveniente das reações de hidrólise dessas moléculas. Os produtos finais da hidrólise de uma molécula de ATP são ADP, adenosina difosfato, fosfato e energia. A ATP é a principal molécula carreadora da energia química utilizada nas mais diversas reações que ocorrem nas células. Ela funciona como um depósito de energia, acionado quando necessário para a realização de alguma reação. A ATP é constituída por uma ribose, que é o açúcar, ligada à adenina, base nitrogenada, e 3 grupos fosfato em série. Quando necessário, o último grupo fosfato dessa série é liberado, assim como a energia, que poderá ser então utilizada pela célula. Nessa reação é formada a ADP, adenosina difosfato, que pode ser transformada novamente em ATP por meio da adição de um fosfato e energia. Um dos principais locais de produção de ATP são as mitocôndrias, organelas presentes nos organismos eucarióticos, responsáveis pela produção de energia. No entanto, é importante destacar que organismos procarióticos também produzem ATP, sendo que essa produção ocorre no citosol da célula, por exemplo, pelo processo de fermentação. A ATP, a função dela é que ela é uma molécula carreadora de energia e moléculas carreadoras de energia armazenam a energia proveniente do processo de oxidação das moléculas dos alimentos, seja em um grupo químico, que será posteriormente transferido, ou em elétrons energizados, e transportam-na até o local em que será utilizada pela célula. Além do ATP, também são moléculas carreadoras de energia a NADH e a NADPH. No entanto, a ATP é a principal delas. Oxidação de compostos carbonados. A transferência de grupos fosforila é uma característica central do metabolismo. Outro tipo de transferência é igualmente importante, a transferência de elétrons em reações de oxidação-redução, às vezes chamadas de reação redox. Essas reações envolvem a perda de elétrons por uma espécie química que é oxidada e o ganho de elétrons por outra espécie que é reduzida. O fluxo de elétrons nas reações de oxidação-redução é responsável direto ou indiretamente por todo o trabalho realizado por organismos vivos. Em organismos não fotossintéticos, as fontes de elétrons são os compostos reduzidos, alimentos. Em organismos fotossintéticos, o doador de elétrons inicial é uma espécie química excitada pela absorção de luz. O caminho do fluxo de elétrons no metabolismo é complexo. Os elétrons móveis de diferentes intermediários metabólicos para transportadores de elétrons especializados em reações catalisadas enzimaticamente. Os transportadores, por sua vez, doam elétrons para receptadores com afinidade maior por elétrons, com a liberação de energia. As células contêm uma grande variedade de transdutores moleculares de energia que convertem a energia do fluxo de elétrons em trabalho útil. A oxidação celular da glicose em dióxido de carbono requer transportadores de elétrons especializados. Olá, eu me chamo Milena Araújo Assunção, sou do Polo de Vila Velha. O meu grupo 1 ficou com o tema de bioenergética e metabolismo e ficarei com os tópicos de síntese de ATP e extração de energia dos alimentos. Síntese de ATP. Nós já sabemos, o que essa enzima faz, ela sintetiza ATP, ou seja, essa enzima ela fica na membrana das células por causa
de outros processos, nós temos aqui também íons de hidrogênio H+, de um lado na membrana e mais concentrado do que no outro lado. E o íon de hidrogênio aqui, podemos ver que ele é essencialmente um próton, né? E que está acumulado nos espaços entre a membrana interna e externa da mitocôndria, onde há uma concentração mais alta de um outro lado. Isso causa um gradiente químico de concentração. E a passagem desse hidrogênio do lugar mais concentrado para o menos concentrado causa um giro na ATP sintase, isto é, uma força que é eletroquímica gera uma força cinética na ATP sintase. Isso é importante porque essa força cinética é utilizada para a síntese de ATP a partir de ADP mais fosfato inorgânico. Então, nós vemos aqui que a força de rotação fornecida pelo gradiente eletroquímico produz ATP. E é interessante que esse processo, ele ocorre tanto na respiração, que ocorre nas mitocôndrias, como no processo de fotossíntese, que ocorre no cloroplasto. É interessante porque nos tecidos do nosso corpo, há maiores atividades e há maior gasto de ATP, né? Nós temos o exemplo, por exemplo, do músculo cardíaco, né? Que ele precisa contrair constantemente, por isso há um maior gasto de energia. Já falando sobre a extração de energia dos alimentos, nós vemos aqui a conversão de energia em 3 estágios. Bom, o primeiro estágio, nós vemos que as grandes moléculas são quebradas em unidades menores e não há nenhum saldo de energia. E os elementos aqui são os aminoácidos, os monossacarídeos, os ácidos graxos, mais o glicerol. Já que passando para o segundo estágio, nós vemos a conversão das moléculas menores numa unidade mais simples de papel central no metabolismo. E nós temos aqui por elemento a acetilcoenzima A, e há um pequeno saldo de energia. Já quando nós passamos aqui para o terceiro estágio, nós temos a oxidação da acetilcoenzima A e a obtenção de ATP. E nós temos aqui de elementos do ciclo de Krebs e a cadeia de transporte de elétrons, né? A fosforilação oxidativa, onde há um grande saldo de energia, né? Nós vemos que é produzido, então, a ATP a partir da oxidação completa da unidade da acetilcoenzima A. Eu sou o Breno do Paulo de Vila Velha e eu vou falar um pouquinho para vocês sobre as coenzimas participantes dos processos de oxidação e redução. Nesse caso, de uma forma bem resumida, nós vamos falar sobre o NAD+, o NADH, o NADP+, o NADPH e o FADH2. Nessa parte aqui, no NAD+, NADH, isso corresponde a nicotinamina, adenina, dinucleotídeo, né? Vamos às duas fórmulas. Do lado esquerdo, temos o NAD+, e do lado direito, nós temos o NADH. Mas onde se encontra a diferença entre essas duas estruturas moleculares? Principalmente nessa estrutura aqui, ó, que é a nicotinamina, né? No NAD+, temos este anel, onde o nitrogênio está carregado positivamente. E aqui no NADH, não temos essa carga. Nós temos 2 hidrogênios ligados a este carbono e a gente perdeu essa dupla ligação. Ou seja, temos uma estrutura reduzida, né? Ou seja, no NAD+, a molécula ficou oxidada e já no NADH, a molécula ficou reduzida. Veja que temos aqui a representação com NAD+, onde este mais é por causa desse nitrogênio, mas não significa que no balanço final essas moléculas apresentem cargas positivas. Não, elas são predominantemente negativas por ocorrência do agrupamento fosfato, né?
pois a gente nota que esses oxigênios, né, eles estão carregados negativamente, tanto no NAD+, quanto no NADH. Na reação global, temos o seguinte: o NAD+, torna o NADH por consumir 2 elétrons, né, e 2 íons H+, onde a gente pode considerar como os 2 elétrons e 2 íons como hidreto. E através disso, acontece o quê? Eles vão participar de algumas reações, como metabolismo de macromoléculas, produção de energia e metabolismo de fármaco. Falando agora do NADP+, e do NADPH, que é a nicotinamina, adenina, diclorotidio e fosfato. A gente tem essas duas moléculas que elas são parecidas com o NAD+, e o NADH. Teoricamente, a ideia é a mesma. Temos as fórmulas oxidada e reduzida, mas a diferença consiste em um agrupamento fosfato, no caso, nessa ribose. No caso, o NADP+, ela se torna uma estrutura oxidada, e o NADPH, na reação global, temos o NADP+, mais 2 elétrons, com mais 2 hidrogênios, né, íons H+, formando então o NADPH mais hidrogênio. Eles vão participar de reações em que vai ocorrer proteção contra a espécie reativa, produção de glutationa reduzida e metabolismo lipídico. Por fim, temos o FADH2, onde temos a estrutura, né? Aí contém flavina, adenina, dinucleotídeo, né? A flavina corresponde a esse agrupamento, né? Aqui. E este agrupamento que vai participar das reações de oxidação e redução. Por isso, nós chamamos de fração redox. Olá, meu nome é Elisa, faço parte da UFES, do Polo de Vila Velha, os carregadores ativados, as reações recorrentes do metabolismo, controle do fluxo metabólico. Né? Os carregadores ativados são especializados por transporte de elétrons e alta energia de átomos de hidrogênio. Agora, sobre as reações recorrentes, né? São biomoléculas que podem ser classificadas segundo vários critérios. Contudo, a principal evidência é a afinidade e a ação do substrato, que se dividem em 6 reações. Vou falar um pouco da primeira reação, que é a oxorredução ou oxorredutores, né? Elas efetuam a transferência de elétrons, oxorredução, e tem a participação direta dos carregadores de elétrons, NAD+, NADP+, e FAD. O exemplo, dextrogenases. Agora eu vou falar sobre a segunda, que é a ligase, reações que formam novas moléculas unidas pré-existentes, e da energia livre de clivagem da ATP. Exemplo, sintetases. A terceira, isomerização, que mediu a conversão de substâncias isoméricas, sejam geométricas ou ópticas. Exemplos, epimerases. Quarta reação, que é a reação da transferência, né? Elas realizam translocação de grupos funcionais, como agrupamento de amina, fosfato, carboxila, de uma molécula para outra, né? Agora a gente vai falar sobre a quinta reação, que é a hidrólise, né? Essas reações que, associadas a moléculas de água, elas promovem a cisão, ou seja, a quebra de macromoléculas de ligações covalentes. Exemplo, peptidases. Enfim, sexta e última, formação da quebra de ligações duplas, que a gente fala liases, né? Elas atuam na remoção de moléculas de água, gás carbônico e amônia, a partir da ruptura de ligações covalentes. Exemplo, descarboxilase. E os nossos agradecimentos: Adriele, Brene, Diane, Elisa, Gabriela, Larraiane, Maria Margarete e Milena.